terceira, né? Por que você acha que acontece as gravidez indesejadas? Ainda mais intensa e inapropriada. Por isso, por causa dessa inversão de valores, que mudaram os valores. Antigamente, jovens pensavam em estudar e curtir de uma outra forma. Era clubinho, cinema, conversa, coisinhas assim. Hoje não, o que está reinando mais na mente assim, essa questão do namoro, né? E as pessoas, no caso, né, os jovens assim, às vezes não estão pensando nas consequências. Não estão pensando nisso, né? Então tá namorando, já aconteceu e pronto, acabou, né? E ainda acontece, ainda que seja um assunto que ainda se fale, né, sobre sexo, mas se fala do lado de fora de casa. Muitas vezes não é abordado isso dentro da casa, dentro da família. Você julga isso como importância para não acontecer fato. Nessa religião aqui, o que você pensa do sexo antes do casamento? Não concordo. Não concordo porque na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, diz assim, Deus disse assim, deixará pai e mãe, o homem vai deixar o pai e a mãe, vai se unir a uma mulher e ambos tornar-se-ão uma só carne. Porque a sexualidade, não sei se você já pensou dessa forma, é um pacto entre o homem e uma mulher, é um pacto de sangue entre o homem e uma mulher. Tanto que o casamento, a pessoa pode casar no cartório ou no religioso, do jeito que for, mas só é consumado depois do quê? Depois da intimidade, depois da tal da lua de mel, não é? Porque é na hora da lua de mel, vamos dizer assim, que se torna uma só carne. E antes do casamento, significa o quê? É um relacionamento sem compromisso. Então, vamos dizer assim, olhando por esse lado, estão se tornando uma só carne sem ter um compromisso. E você pode ver quantas coisas isso pode acarretar, como até o caso que você falou da gravidez indesejada. Quantas doenças se pega? Quanta gravidez, quanta criança está sendo colocada no mundo e aí? Mas talvez pela precocidade, assim, de todos os adolescentes, porque ocorre muito, né, de adolescentes estarem namorando e, por exemplo, se eu não fazer isso com meu namorado, ele vai me trair, ele vai me deixar. O que você pensa sobre isso? Mas olha só, aí a gente volta para a questão dos valores. Primeiro, se você não se amar e não colocar aquilo que você acredita, aquilo que é importante para você, ninguém vai colocar. Então eu acredito que isso seja assim um engano ou uma coisa de impulso do momento, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, né? Puxa, mas, por exemplo, eu amo meu namorado, se eu não fizer ele vai me deixar. Mas se ele me amar de verdade, ele não vai me deixar. Porque na verdade o sexo ele tem que ser uma consequência do amor. Não se faz sexo para depois passar a amar, né? Então, primeiro vem uma coisa, depois a outra, é a mesma coisa. Os filhos, o ideal é que sejam criados no quê? Num lar sadio, com pai, mãe, tudo certinho. Não sair arrumando o filho e depois quem cuida, né? Então, a pessoa, primeiro, ela tem que, no caso, vamos dizer assim, então, a mulher, né? Porque isso é mais cobrado, é mais imposto no caso da moça, para a mulher, né? Então, ela tem que olhar para ela tem que saber o que é importante para ela. Porque ela pode estar com aquele rapaz ali hoje, mas e amanhã? E a verdade, né, na maioria dos casos é assim, né? Namora muito, namora com um, namora com outro, namora com outro, namora com outro, e aí? Então o que acontece? A pessoa ela perde os valores dela. Ela não faz o que na verdade ela quer. Ela é condicionada a fazer o que as outras pessoas querem. A moça geralmente é condicionada a fazer o que os rapazes querem. E ainda por cima ela sai depois por fácil, né? É verdade. Por que ser virgem ou não ser mais? Ser, porque estou cuidando da minha saúde, estou cuidando da minha integridade moral. Você vê, né? Às vezes, no caso das moças, vamos dizer assim, elas cedem, depois às vezes ficam mal faladas. Depois, porque já fizeram, elas, né? Arrumou namorada e pensa assim, eu já fiz mesmo, né? E o rapaz é a mesma coisa. Eu sei que às vezes, muitas vezes é colocado assim, né? Pela sociedade, que o homem tem aquela coisa, né, de ser macho, de ser homem, né, e não tem isso. Eu acho que da mesma maneira que a mulher tem os seus valores, o homem tem que ter os seus valores também. E você não tem que viver condicionado a fazer o que os outros querem.
faça aquilo que vai ser bom para você, analisando que tudo tem suas consequências. Então, antes de pensar em perder a virgindade, eu tenho que pensar, e eu vou ter consequências, né? Claro, depois que vamos imaginar assim, você vai construir uma vida com alguém, uma família com alguém, aí é uma outra coisa, você vai ter uma outra vida, um outro compromisso. Mas e antes? Como é que vai ser a tua vida? Né? Não no sentido de, perdi a virgindade, acabou a minha vida, não é isso. Mas, de repente, o que esse ato, as consequências que esse ato pode trazer para a tua vida, como é que vai ser depois? Né? O que pode acontecer? Aí depois, por exemplo, o rapaz não quer mais, ou a moça não quer mais, foi bom e foi ruim. Quantas coisas fluem na cabeça? E outra, às vezes fica tanto tempo, né, com a mente focalizada nessa de namoro, de sair, de dormir junto, de não sei o quê, e as coisas que deveriam acompanhar a fase desse jovem, desse adolescente, vai ficando para segundo plano, família vai ficando para segundo plano. Lá na frente, a pessoa sente falta de ter estado mais com a família. Lá na frente, a pessoa sente falta de quê? De ter estado... E eu falo isso porque a gente acompanha muitos jovens. E nós acompanhamos, por exemplo, jovens que, mesmo tendo, assim, uma educação cristã, mesmo estando numa igreja, né, perderam a virgindade. Às vezes o casal, os dois, estando dentro da igreja, namoraram e ficaram juntos, e aconteceu. E assim, e muitos desses relacionamentos que eram bem, né, eles se davam bem, e depois disso, é como que quebrasse alguma coisa, entendeu? Sabe, é como se era um conto de fadas, e depois que quebrou isso, né, tiveram essa intimidade, já quebrou aquilo. E a mesma coisa, imagine, por exemplo, uma moça, antigamente as moças andavam mais cobertas, as mulheres, né? Por exemplo, os homens ficavam curiosos, né? Hoje já é tudo tão exposto que ninguém tem mais curiosidade para nada. Estou dando esse exemplo para você ver que quando, por exemplo, tem-se uma intimidade, uma sexualidade tão assim, né? E antes, por exemplo, de um casamento, a pessoa já sabe como que é, perde a graça. Parece que quando casa não tem mais novidade, não tem, né? E já perdeu aquela coisa de, puxa, como vai ser? Porque já foi. E eu falo assim, por experiência de conversar com muitas pessoas que passaram por situações e muitos relacionamentos que perderam a graça depois. E vocês que são jovens, estão no meio de jovens, vocês ouvem muitas histórias, né? De muitos relacionamentos que se desfizeram depois que tiveram intimidade. Por aí a gente já começa a ver que o sexo não é tudo, né? E que geralmente, né, sexo na adolescência, nessa fase de juventude, não une o casal, pelo contrário. No começo é bom, mas depois, aí a pessoa já tem vontade de se envolver com outra pessoa. E será que isso é uma fonte de felicidade? Será que isso é tudo, né? Então, nós estamos terminando. Muito obrigada, tá? Obrigada pelo seu tempo. E é só isso, gente.